Sabe aquela pergunta que parece que existe desde sempre, que já deixou muito filósofo e cientista quebrando a cabeça? Pois é, o que vem primeiro? O que a gente pensa ou o que a gente sente? Parece uma questão simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma complexidade fascinante sobre como a nossa mente e o nosso corpo funcionam em conjunto. Então vamos colocar essa pergunta bem no centro da nossa conversa. Será que é o pensamento que gera uma emoção? Ou será que uma emoção simplesmente aparece e só depois a gente tenta entender, tenta racionalizar? A resposta, como a gente vai ver, é muito mais surpreendente do que parece. Ok. Para começar a desatar esse nó, a gente precisa primeiro admitir uma coisa bem importante. Emoções são incrivelmente difíceis de definir e estudar. E existe uma razão bem científica para essa confusão toda. E aqui está o pulo do gato. A emoção não é um objeto que a gente consegue colocar no microscópio e analisar. É um processo que, de certa forma, olha para si mesmo. Ou seja, o próprio ato de perceber e sentir uma emoção já é parte da própria emoção. Isso acaba criando um ciclo que, claro, torna bem difícil uma análise totalmente objetiva. Isso aqui escancara um viés cultural bem profundo. Historicamente, a gente valoriza a mente, a lógica, o pensamento. A gente se enxerga como seres pensantes. E as emoções, as sensações do corpo, muitas vezes elas são vistas como algo subjetivo, meio bagunçado, menos confiável. E nessa, a gente acaba esquecendo da importância fundamental da experiência corporal. Isso nos leva a um protagonista que muitas vezes fica esquecido nessa história: o corpo. E se, em vez de ser só uma caixa para a mente, o corpo for, na verdade, o palco principal onde a vida de fato acontece? Olhando por esse ângulo, a emoção ganha um propósito muito claro. A função principal dela não é atrapalhar ou confundir, mas sim funcionar como um alarme. Um sistema de atenção. Ela está basicamente dizendo: ei, olha para cá, tem alguma coisa aqui que precisa de uma solução. É um mecanismo para manter o equilíbrio do nosso organismo. E aqui está a grande virada de chave. A experiência corporal não é algo secundário, mas sim o verdadeiro centro da nossa existência. O pensamento acontece, a emoção acontece, mas tudo isso se manifesta e fica gravado, sabe onde? No corpo. Então, se não é um pensamento que simplesmente causa a emoção, e nem o contrário, como é que funciona? A resposta está em abandonar essa ideia de uma linha reta e começar a pensar em um círculo. Aqui, a gente consegue ver a diferença bem direitinho. O modelo antigo era simples. Algo acontece, eu penso sobre isso, sinto uma emoção e depois eu ajo. Uma coisa depois da outra. Mas a perspectiva mais moderna mostra um ciclo dinâmico. O pensamento influencia a emoção, que influencia o corpo, que por sua vez influencia o pensamento de novo. É uma dança constante. E aqui vem a grande revelação. A ciência hoje fala da existência de um sistema afetivo. Pense nele como a base das nossas sensações, dos nossos sentimentos mais primários. O ponto crucial aqui é que esse sistema pode, na verdade, vir antes do pensamento consciente. Um sentimento pode surgir primeiro e só depois ele vai moldar o pensamento que vem em seguida. O que é que tudo isso significa no final das contas? Significa que talvez a gente precise de um novo jeito de se entender. Um jeito que não separe mente, corpo e emoção em caixinhas diferentes, mas que veja tudo isso como uma unidade, uma coisa só, integrada. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Primeiro, que pensar não é uma linha reta, é um fluxo circular. Segundo, que o corpo não é um mero espectador, ele participa ativamente do processo de pensar. Terceiro, e talvez o mais chocante, é que a emoção pode sim vir antes do pensamento e até mesmo dar forma a ele. E por fim, que viver é essa jornada contínua de aprendizado entre se mover, sentir e tomar consciência. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se não existe um ponto de partida único, se está tudo interligado nesse ciclo, então a grande questão muda. Não é mais o que vem primeiro, mas sim onde, nesse ciclo, a mudança de verdade pode começar. E talvez a resposta seja em qualquer um dos pontos.